Outra coisa, eu quero que você abra aí, por favor, 1 Coríntios 12. Eu mandei colocar no telão o texto, se você não está com outra versão, eu prefiro que você acompanhe nessa versão, que é da NVI, até para facilitar o entendimento. Eu tenho pensado nessa palavra já há um bom tempo, um bom tempo. Deus tem falado muito ao meu coração com essa palavra. Eu gostaria que você estivesse bem atento, né? E, se possível, depois entrasse aí nas redes sociais da igreja e fosse meditar em alguma coisa. Se você não entender alguma coisa agora, se você tiver alguma dificuldade para entender, ou talvez nem aceitar, mas vai meditar, certo? Eu acredito que vai ser bênção para a sua vida. Uma das desafios nosso, e como pastor dessa igreja, a minha preocupação tem sido constante em poder trazer palavras que desafiem você a se tornar um homem melhor, a você se tornar um pai melhor, a você se tornar, enfim, um filho melhor, um amigo melhor, um homem melhor. Eu creio que é assim que funciona. A Bíblia Sagrada, ela tem esse propósito de fazer com que a gente seja confrontado. A beleza da palavra de Deus é isso, né? O evangelho das facilidades, irmãos, eu não sei aonde esses caras arrumam, né? Mas eu nunca vi evangelho de facilidades. O evangelho é evangelho de cruz, né? É um evangelho que mostra o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu tenho que melhorar, certo? E para nós é fundamental isso. Eu quero meditar com vocês e eu creio em Deus, que Deus vai falar com cada um de vocês, tá bom? Já acharam aí? 1 Coríntios, capítulo 12. A todos que nos visitam nesta noite, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe sua vida nesta noite e que o Espírito de Deus possa falar com você de forma maravilhosa. E você que é pai, que tem filho pequeno, quando você vir conversar comigo, né, orienta o menino, o que ele tem que falar. Porque menino normalmente não mente, né? Fui atender um casal hoje de manhã, passou um pouquinho, o menino chegou, vamos embora, pai. Aí a mãe, não, agora não, espera. Mãe, vamos, eu preciso tomar cerveja. A mãe falou assim, pastor, isso é mentira, viu? Misericórdia, só Jesus tem poder. A mulher repreendeu de tudo quanto é jeito. E o menino falou assim, não, eu gosto de cerveja, mãe. Ai. Não, pastor, isso não existe lá em casa, não. O pai ficou assim, ó. Eu falei, vai. Aí eu não quis pressionar o menino, não, sabe? E aí, meu filho, é bom? Você gosta mesmo? Vou dar corda para o menino, não, senão vai dar ruim, né? O menino vai entregar mais coisas. Assim, eu falei, não, deixa. Nossa, mas que velocidade que eles foram embora. Não, pastor, nós estamos com pressa. Falei, vai com Deus, Pai de Senhor para os irmãos. E bebe, mas não bebe perto dos meninos, não, vai dar ruim. Aleluias, né, gente? Eu coloquei como tema, quem eu sou no corpo de Cristo. Você pode repetir comigo? Vamos, me ajuda aí nessa leitura aí. Eu vou ler aqui, você vai acompanhando aí. Tá? Coloca o texto aí, que eu vou lendo, você vai acompanhando lá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo.
nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Nem todos têm todos dons de realizar milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ok. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção nesses últimos tempos, irmãos, é o fato de ver, né, a igreja crescer em quantidade. E isso é muito bom. Mas isso não significa que essa mesma igreja está crescendo em qualidade. Né? Por quê? Porque crescer em qualidade demanda tempo, demanda profundidade, demanda muito cuidado, demanda renúncia, uma série de coisas, que, a bem da verdade, nem todos estão dispostos a isso. Como eu disse, o evangelho das facilidades tem tomado espaço no meio do nosso povo. Né? Hoje existem igrejas que foram formadas em cima de um versículo apenas. Terrível, triste. Tem outras igrejas que foram formadas em cima de um texto, de um capítulo, e aí vai. E aí o povo vai embarcando nessa. E com isto, nós não estamos crescendo como deveríamos crescer. Né? E por isso os problemas, eles não são solucionados. As pessoas não conseguem visualizar a solução, elas não conseguem perceber que Deus é capaz de fazer coisas inimagináveis na nossa vida. A gente lê a Bíblia, vê o que Deus fez no passado, mas parece que isso está fora de moda para os dias de hoje. E isto é um engano, pois a palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Pronto. Isso tem que ser basilar na sua vida. Fora isso, você vai apenas viver de resultados do acaso. E não funciona assim. Né? Nós somos cristãos, nós temos um Deus, e o Deus que nós temos, ele não é apenas um Deus, ele é o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é capaz de fazer, conforme Efésios 3:20, fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos.
Então, é esse Deus que nós servimos. E se a gente não entender como é que funciona tudo isso, você vai criando uma casca, né? Uma roupagem equivocada de cristianismo. Você simplesmente vai vivendo uma vida de religiosidade. E uma vida de religiosidade, ela não gera impacto, né? Ela não é capaz de transformar você, de mudar a sua sorte, mudar a sua história. Por quê? Porque a religião não tem essa capacidade. A religião é feita de dogmas, de peso. Ela não muda as pessoas. O que muda é o evangelho genuíno de Cristo. Esse evangelho genuíno é capaz de transformar o mais vil pecador em uma pessoa dócil, amável e capaz de gerar frutos. Eu coloquei aqui, a correção é a proteção antes da próxima tragédia. Quem é que gosta de ser corrigido? Lamentavelmente ninguém, né? Mas grava isso, leva isso para a sua vida. A correção é a proteção antes da próxima tragédia. Bem como a tragédia dói muito mais do que a correção. Certo? E a gente precisa entender isso. Quando você entende isso, facilita tudo. Não é possível, não vai ser possível eu comentar todos esses versículos, né? Esses 17 versículos aqui com vocês. Mas eu pincelei algumas coisas que eu julguei bem importante, para a gente poder tratar aqui nesses próximos 40, 45 minutos. E quero crer em Deus que você há de entender isso e trazer para o seu espírito tudo isso. Porque não é o que você ouve que vai fazer diferença, é o que você determina acerca daquilo que você ouve, né? Fora isso, não faz sentido a vida. Então, você precisa saber lidar com essas coisas. O que realmente vai fazer diferença na sua vida? Paulo usa o corpo humano para mostrar como funciona a igreja de Cristo. Embora tenha muitos membros, mas o corpo é um só. Isso é importante você deixar isso claro. A primeira coisa que você precisa entender de forma clara é que eu não sou um corpo. Você não é um corpo. Você é membro de um corpo. As pessoas estão equivocadas quanto a isso. Por isso andam fazendo coisas erradas, né? Se você entender que você é membro de um corpo, as coisas vai começar a fazer sentido na sua vida. Você não é corpo, você é membro de um corpo. Outra coisa importante que você precisa saber é que membro que você é nesse corpo. Porque o corpo é composto, como diz Paulo, por vários membros. Agora, que membro que eu sou? Certo? Isso é importante. Outra coisa importante, você precisa entender que eu preciso saber como desempenhar bem, certo? Uma vez que eu entenda que eu sou membro de um corpo, como vou desempenhar bem o meu papel no corpo? Certo? Qual é a minha função? Qual é a minha função? Não basta você ficar perdido ou apenas ter imagem ou ideia daquilo que você acha que é. Então, veja bem, o verso 14, 16, acompanhe, coloca aí, se possível, coloca aí no telão. Olha o verso, a partir do 14, 16. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte desse corpo. Veja bem, aqui mostra o quanto o corpo é organizado, e que Deus colocou cada membro no seu devido lugar. Olha a beleza de Deus, irmãos, né? A beleza de Deus, de ajustar um corpo, né? Do verso 17 e 20, olha o que diz aí. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem
um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só é o corpo. Isso mostra a genialidade do nosso Deus, a grandeza dele, certo? Em colocar cada membro no seu devido lugar, para que o corpo seja o quê? Harmônico. Né? Isto é maravilhoso, perfeito. Ele não delegou isso a ninguém. Isso não foi papel de ninguém fazer isso. O próprio Deus, ao formar o corpo, ele definiu qual a parte que eu seria, qual a parte que você seria. Isso não coube a mim escolher. Não, coube a Deus escolher. Então, a palavra deixa isso claro, essa genialidade de Deus, essa habilidade de Deus, né? Essa beleza de Deus fazer tudo isso. No verso 21, 22 e 25, olha o que diz aí. Ao contrário, 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. O verso 22, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha como nosso Deus é extraordinário, irmãos. Ele interligou o corpo, né, de forma extraordinária, para que a gente não vivesse de forma independente. Quer dizer, imagina a sua perna direita falar assim, olha, eu vou pegar pelo meu lado direito, que a sua perna, não estou afim de acompanhar você, eu vou para cá. Não funciona isso. Né? Ele fez tudo de forma organizada, tudo bonito. Quando você vai pegar Deus trazendo instrução para Moisés, na construção do tabernáculo, o que Deus fez? Deus falou assim, Moisés, você vai pegar madeira de acácia, que era a madeira mais preciosa da época. E você vai cortar as tábuas, todas do mesmo tamanho. Certo? E você vai fazer o seguinte, você vai colocar colchete entre elas, de forma que elas encaixem umas nas outras, para a gente formar o piso. Elas precisavam ser todas de quê? De madeira de acácia. Elas precisavam ser, essas tábuas todas do mesmo tamanho. Então, não tinha ninguém maior do que o outro. Outra. Nada disso. Elas foram cortadas por Deus, orientadas por Deus. Outra coisa importante que eu vejo é exatamente isso aí. Esse encaixe era para exatamente as tábuas não saírem uma da outra. Elas tinham que ficarem coladas uma com a outra. Trabalharem de forma bem unidas. Imagina comigo, se o olho seu necessitasse de um remédio, a sua mão falasse, não estou nem aí para você, Pai do Senhor. Como é que você ia fazer? Vamos pensar o contrário. Digamos que a sua mão está dando bobeira, né, perto de pegar num fio descapado, e o olho fala assim, deixa ele ter essa experiência forte aí. Então, você percebe como é que trabalha o corpo? De forma harmônica? Como é que Deus quer que a gente trabalhe? É assim que funciona. Em outras palavras, Deus está colocando o corpo, mostrando como é que funciona a igreja. Aí você vai entender mais algumas coisas. Olha o versículo 26. O que o versículo 26 diz aqui? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram. Por que temos muitos membros sofrendo? De duas uma. Ou esse membro está doente,
ou ele está fora do corpo. Se ele está doente, ele não é funcional. Se ele está fora do corpo, ele não vai durar muito tempo. Porque ele tem que estar ligado. Ele tem que estar ligado no corpo. Nenhum membro, irmãos, fora do corpo consegue sobreviver por muito tempo. Ora. Não tem jeito. Impossível. Agora, se esse membro não está sendo funcional, e ele está no corpo, então tem alguma coisa que está errada. Já viu aquelas pessoas que têm paralisia, AVC, alguma coisa? Que parte do corpo dela não funciona? Aquele braço não funciona porque ele está doente, ora. Ele não consegue fazer esses movimentos. Ou então, ele está fora. Então, de duas, uma. Ou esse membro está doente, ele não consegue reagir, agir, ou ele está fora do corpo. Se ele está fora do corpo, é fato que ele também não vai durar muito tempo. Agora, olha os versículos 27 a 30, coisa interessante aqui, o que ele fala aqui? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Agora veja bem, por que a igreja hoje ela não é tão eficiente como a igreja primitiva? Por que a igreja não consegue ser tão atraente como antes? Por que a igreja hoje não consegue ser tão profunda como precisaria ser? Por que somos tão rasos? Você já viu? Alguém disse, uma pastora metodista americana, ela estava participando de uma convenção no Brasil, e milhares de pastores, e os caras, todo mundo, tchererê, paroró, cada um puxando sardinha para a sua igreja, tal. A minha igreja tem 10 mil membros, a minha tem 20 mil membros, a outra tem 50, aquela coisa toda, querendo impressionar a dona. Uma dona de 80 anos. A dona vai e levanta e fala, eu fico maravilhado de ouvir tudo isso. Como que a igreja brasileira tem a extensão de um oceano, porém com uma profundidade de uma piscina. Mas é a realidade, irmãos. A profundidade nossa ainda deixa a desejar. É por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês brigam fácil, vocês arrumam contendas muito fácil, vocês arrumam problemas, e o pior, vocês não conseguem resolvê-los. Vocês têm que chamar outro para fazer isso. Certo? Então, Paulo chama a igreja de Coríntios, que era uma igreja extremamente problemática. Imagina um povo complicado, irmãos. Imagina um povo chato, aonde a turma era turma do barulho. Então, essa profundidade nossa, ela precisa mudar. Né? Não adianta nós termos a extensão de um oceano e a profundidade de uma piscina. Isso não vai levar nós a muitos lugares longe. Por que a maioria do nosso povo hoje vive numa fragilidade assustadora? Muito assustadora. Quer dizer, eu sou pastor integral. O que eu mais faço é ouvir gente. E não é de agora, já tem 30 anos que eu estou ouvindo gente. E muitas delas, eu já ouço as mesmas por mais de 20 anos. O que mudaram? Nada. Só envelheceram. Outras engordaram. Outras ficaram carecas.
outros ficaram piores, mas não amadureceram. Porque a maturidade, ela não advém do tempo, irmãos. A maturidade advém de postura, de posição que você toma. Você vai ver que tem pessoas de 30 anos, certo? Que tem uma maturidade de um cara de 60. Mas tem uns caras de 60 que tem maturidade de moleque de 15 anos. Está aí, ó, raspando a sobrancelha, é um método sexual de 60 anos. Mascando chiclete, né? Calcinha de... aquelas bocas de espingarda, cheio das ondas. Chega em casa, tem que tomar um Rivotril, um Lexotan, senão não consegue dormir, não consegue nem raciocinar, né? Resolve o quê? Nada. Então, nós precisamos disso. Porque nós não conseguimos ir mais longe, romper os limites da geografia, né? Esses não eram os problemas da igreja primitiva. Eles não passaram por esses problemas, sabe? Eles viveram um evangelho muito intencional, muito forte. Eles enfrentavam a morte de cara. Eles não tinham esse problema. Eles não tinham essa cultura do medo, da perturbação. Não. O demônio chegava, o demônio tinha que sair. Ora. Os doentes chegavam, mas tinham que serem curados. Então, veja bem, olha o que Paulo está dizendo aqui. Vou repetir para vocês verem que coisa interessante. Assim, na igreja, Deus estabeleceu o quê? Primeiramente, apóstolos. Essa figura, né, do apostolado, dentro da visão bíblica, era aquele camarada que abria igrejas e saía aí, rompendo. Entende? Eu não tenho nada contra o cara ser apóstolo hoje. Mas parece que essa nomenclatura de hoje, ela está muito mais vinculada a cargo, não encargo. Embora, volto a dizer, não tem nada a ver. Eu tenho uma reunião que eu participo de uns camaradas aí, que dentro da nomenclatura lá, dentro da hierarquia, o pastor é o mais baixo, né? Imagina comigo, é o mais baixo. Então, eu sou pastor. Aí tem bispo, tem apóstolo e tem uns patriarcas lá. E tem uns caras que estão insatisfeitos, estão querendo ser vice-deus. Então, porque essa insatisfação, ela é de gente, irmãos. É o ser humano que ele tem uma insatisfação muito notória, muito louca. O cara não satisfaz com nada, né? Aí, já me pressionaram demais da conta. Não, você tem que ser apóstolo. Eu falei, o problema não é eu ser apóstolo. O problema é minha mulher ser apostila. Eu falei, minha mulher, você topa, nega, ser apostila? Ai. Não, então tá bom. Já que não quer ser apóstolo, então seja pelo menos bispo. Já fica melhor. Aí, bispa, né? Fica legal. Aí eu falei com a dona, não, senhor, pai do senhor, tarará. Falei, fechou. Então, aqui está dizendo, Deus primeiramente estabeleceu o quê? Estabeleceu primeiro apóstolos. Se nós formos pegar isso aqui na sua etimologia original, seria pessoas hoje com capacidade, com desejo de estar abrindo trabalhos. Bora, vamos abrir trabalhos. Vamos abrir igrejas. Aí está dizendo aqui, em segundo lugar, profetas. Profetas. Nós precisamos de homens assim, irmãos. E profetizas. A igreja precisa. Sabe?
A gente está enojado de tantas mentiras. É muita mentira. O cara põe a mão na cabeça, eis que te digo, eis que te falo, e tem um monte de bobo que abaixa a cabeça e fica arrupiadinho, parecendo que papagaio, irmãos. Para aí, veja bem, quantos anos de fé cristã você tem? Será que você não conhece o Deus que você serve? E olha que eu sou pentecostal, não sou neopentecostal, não. Eu sou pentecostal. Mas eu sou racional, ora, também. Eu sei quando Deus fala comigo. Eu conheço a voz do meu Deus. Então, sem chance. Sabe? Então a igreja precisa disto. Cadê os profetas do nosso meio? Cadê as profetisas do nosso meio? Já apareceram uns aqui, né, que profetizavam para tudo quanto é lado, de menos na igreja. Aí eu perguntei por que a irmã não profetizava aqui. Ela disse, não, porque o senhor não gosta de profeta. Eu falei assim, eu? Quem falou isso para você? Eu ouvi falar. Eu falei, não, só está enganada. Agora, eu me admiro da senhora profetizar para tudo quanto é lado, não consegue profetizar aqui. Ó. Eu estou precisando de ouvir alguma coisa da parte do meu Senhor. Pode falar. Bora. Se for de Deus, eu vou dizer para a senhora, mas se não for, eu vou falar para ela também, que ó, carne pura. Nunca profetizou. E foi embora. Então, está dizendo aqui, em terceiro lugar, mestres. Mestres. Cadê os mestres que nós temos? Hein? Deus te deu habilidade. Você precisa de se empenhar nisso. Por que eu disse aqui? Por que a igreja está ineficiente? Por que nós estamos perdendo o nosso poder de impacto? Por que nós não estamos conseguindo agregar? Porque está faltando essa turma aqui. Ó. Cadê os profetas? Cadê os mestres? Hein? Está aqui mais. Cadê os que realizam milagres? Deus usa você ou não? Você não crê nisso? Por que você não deixa Deus te usar? Aqui é o lugar para isso. Ora. Certo? Aqui é lugar para isso. Cadê os que têm dons de curar? Deixa Deus te usar. Cadê os que têm dons de prestar serviço, dons de ajudar? Cadê as pessoas? Você vai observar que isso aqui são coisas bem distintas. Você é um profeta? Glória a Deus. Acabou. Seja profeta. Você é mestre? Deixa Deus te usar no ensino. Pronto. Deus te chamou para prestar ajuda, para socorrer, para ajudar a igreja do Senhor. Por que você não ajuda? Cansado de ver, irmãos, as pessoas chegarem aqui nessa igreja, como diz, né, o outro, arrastando uma cachorrinha, e o cara cresce, prospera, ele acha que é muito poder ajudar a igreja. Por que você acha que as igrejas estão sofrendo em todos os lugares? Essa pandemia, você não tem noção. O que nós atendemos aqui de pastores, o que essa igreja pôde ajudar outros pastores de outras igrejas. Deus foi tão bom com essa igreja, que tivemos a oportunidade, não apenas de poder sobreviver, como poder ajudar outros. Sabe? Vocês não têm noção o que é lá fora. Nós temos 2 igrejas em Portugal. Você sabe qual que é o índice de cristãos em Portugal? Menos de 2%. Menos de 2%. Um país abalado pelo catolicismo, pela miséria, pela pobreza, pela ignorância. Olha, a turma é bruta, os caras lá são brutos. Mas quando o cara converte, ele muda de vida. Muda completamente. Nós temos igreja numa cidade chamada Narbonne, na França. Agora,
45 dias, nós conseguimos colocar lá um pastor lá. Se você vê a fome, o desejo das pessoas em terem Deus, querer Deus, está ali uma francesinha, né, que tem uma tia e uma prima que congrega conosco lá. Ela sabe, essa menina está fazendo estágio aqui na área da psicologia. Sabe? Conseguimos colocar um pastor lá. Estamos ajudando ele com 400 euros. E olha que o cara tem que ralar lá. Tem que ralar. Porque França, irmãos, é caro. Viver naquele país ali é duro na queda. Mas nós temos que cuidar do cara. O cara come, o cara tem família. Como é que faz? Se vocês verem os franceses que estão indo para lá, amando Jesus, desejando Jesus, uma cidade igual Narbonne, linda, histórica, maravilhosa, tem uma Assembleia de Deus que é... As católicas daqui são mais avivadas do que eles. Arrebentados, destruídos. Eu estou com um casal de pastores lá, que os caras estão ralando feio. Sabe? Eu falei, pode orar aí, eu vou vazar, deixar vocês aqui. Né? Estão trabalhando. Agora, por que a igreja está passando tudo isso? Por que nós estamos perdendo o nosso poder de impacto, a nossa capacidade de sermos eficientes? Porque nós, como membros, não estamos cumprindo a nossa parte. Quem deveria ser profeta, não está agindo como profeta. E outra, e ser profeta, meu querido, não é ficar aqui e dizer, eis que te digo, vestir uma túnica. Ou como diz a minha mãe, vestir uma tunica. Ah, o cara com a túnica lá. O que é túnica, mãe? Então, não é isso. Ser profeta é muito mais do que isso. É você liberar palavras de vida sobre a sua casa. Você, como marido, como pai, certo? Declarar a bênção de Deus sobre a sua casa. Declarar a bênção de Deus sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre o seu país. Agora, nós estamos perdendo essa habilidade. Porque está tudo difícil, está tudo complicado. Então, o que a gente faz? A gente perde essa habilidade. E não é assim que funciona, gente. Olha aqui, o que diz mais aqui, que esse cara está falando aqui. Dons de administração. A igreja precisa de gente assim. Olha. Você acha que administrar uma igreja é simplesmente juntar tudo? Não, administrar é uma tarefa árdua. Certo? Não é uma tarefa fácil. Porque você contrata pessoas para trabalhar aqui, tem gente que não vigia, não quer trabalhar aqui, mas quer passar mais tempo falando com o Senhor do que fazendo as coisas. Não, meu filho, você está trabalhando. Bora, vamos ralar aí. Ó. A hora de orar é de madrugada, vem cá. Não, não posso. Mas quer orar na hora... Não. E você que tem empresa, você sabe que luta que é hoje contratar um funcionário. É uma guerra. O cara quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Então, é um negócio muito complicado. Certo? Então, com isto, nós precisamos de avançar. E, lamentavelmente, a maioria dos pastores não foram preparados para administrar. E louvo a Deus que eu tive a experiência de ter negócios. Né? E isso me ajudou, me deu habilidade nos negócios, para cuidar de negócio, empresa. Então, facilita tudo. Isso facilita para mim. Essa turma aqui, pena. Dou moleza para eles, não. Né? Eu chego olhando para cima, onde tem lâmpada queimada, os caras têm que se virar. Como é que eu vou fazer? Banheiro fedendo? Não, não aceito isso, não. Bora, gente. Tem que estar cheiroso isso aqui, ó. Tudo limpinho, arrumadinho, bonitinho. A minha casa funciona assim. Por que a casa do Senhor vai virar uma bagunça? Não, negativo. Não, senhor. Negativo. Eu já fui em igrejas que dá dó. Aí você vai ver a história. Por que essa igreja não rompe, não avança?
igreja cheia de teia de aranha. Aí você vai ver que a barba do pastor tem aranha, a cabeça do pastor tem piolho. Aí não funciona. Ora. O cara não administra a vida dele. Essas coisas, as pessoas acham que não são real. É real, sim. Ora. A igreja tem que funcionar, é um organismo vivo. Isso aqui é um organismo vivo, onde as coisas precisam acontecer. Né? É um corpo. Como é que faz? Não pode funcionar diferente. Aí o apóstolo pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de realizar milagres? Não, não é assim não. É um corpo, certo? E tem que funcionar. Agora, você sabe qual que é o maior desafio nosso? É você não reconhecer quem você é no corpo. Aí você fica doido, irmão. Por exemplo, você é olho, está afim de ser mão. Não, olha, você é olho, você não é mão. A grandeza da vida cristã está exatamente nisso. Você aprender a descobrir qual é a sua autoridade. Isso significa você descobrir quem você é no corpo. Acabou. Você sabe por que a gente guerreia uns contra os outros? A gente degladeia uns contra os outros? Porque nós estamos lutando contra aquilo que não é funcional. Não vai dar certo. Se você é braço direito, adianta você querer ficar louco para ser perna direita? Aí não vai dar certo, ora. Você pode deixar de ser funcional, problema seu. Agora, vai resolver? Não. Vaguinho, faz favor aqui. Vou usar esse vaso aqui. Hoje é dia de eu pegar ele. Um dia uma irmã perguntou: pastor, pega leve com ele. Eu falei assim: não, você já foi soldado do exército, já aguentou cada burdoada. Vaguinho, você daí que não sabe quem que ele é, que não conhece a história dele, está tudo perfeito. Mas levanta a sua perna direita aí. Olha aí. Mostra aí, ó, filho. Filma a perna desse vaso aí, para todo mundo ver. Esse cara perdeu um membro do corpo dele. Você nasceu sem esse membro? Nasceu com ele. O que aconteceu? Um acidente, não foi? Um acidente que ele teve, ele era militar do Exército Brasileiro. Ele veio a perder essa perna. Trouxe muito dano para ele, muitas aflições. Ok, ele perdeu uma parte importante do corpo dele, que é o membro, né? A perna direita. Agora, ele conseguiu um paliativo, uma outra perna mecânica. Abalou o corpo dele vai morrer por causa dessa perna? Não. Mas vai ser a mesma coisa? Também não. Também não. Por quê? Porque a função dessa perna dele, quando estava normal, foi Deus que fez, e funcionava tudo perfeito. Hoje, com essa perna paliativa, ajuda, mas não dá para fazer o que ele fazia antes. O corpo continua? Corpo continua. Mas o corpo dele perdeu um membro importante. E que nenhum outro membro poderá substituir. Ah, o braço... Não, eu quero substituir a perna. Põe. Tenta andar de cabeça para baixo aí o tempo todo. Por quê? Porque Deus, quando fez o nosso corpo, Ele fez tudo de forma harmônica. Cada membro funcionando de forma extraordinária. Agora, traduzindo isso, trazendo isso para a nossa realidade espiritual, as nossas guerras, os nossos problemas que a gente tem, em via de regra, é porque nós queremos assumir um membro
que não é nosso. Nós queremos ser um membro que não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. E quando você faz isso, você tem problemas. Sabia? Deus não faz nada de errado, irmãos. Nós só precisamos de entender quem eu sou nesse corpo. O dia que você entender isso, você vai ver que coisa maravilhosa. Prova disto, que a sua cabeça, que dá ordem para todo o seu corpo, para que todo o seu corpo funcione de forma harmônica, e para fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, se eu estou fazendo isso aqui com esse braço e com esse outro segurando esse microfone, é porque ela está recebendo uma ordem daqui da minha cabeça. Imagina se esse braço meu ficar meio perturbado, ficar grilado com a cabeça. Aí eu tenho que repreender, sai, bicho. Eu te ordeno, fica no seu lugar. Né? Trazendo isso para a nossa realidade espiritual, nós vivemos, às vezes, uma vida solitária. Obrigado, Vaquim. Às vezes temos problemas porque nós desprezamos um ao outro. Você é doido? Tu é maluco? Como é que você faz isso? Não tem jeito, cara. O texto aqui é bem claro, né? Ele fala sobre isso. Certo? Que nós temos que ter cuidado uns pelos outros. Uns pelos outros. E nós precisamos disso. Agora, como é que eu vou entender isso? Quando eu consigo compreender o valor que eu tenho e a importância que eu tenho. Eu achei interessante, eu estava lendo um livro de Thomas Jefferson, aquele estadista americano. Ele fala o seguinte: o que uma vela perde ao acender a outra? Por que a gente tem tanta dificuldade de ajudar o outro? Você já percebeu isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de ser solidário? Por que a gente tem tanta dificuldade de corresponder à necessidade do outro? Porque a gente não tem espírito de corpo. A gente é membro e um membro rebelde. E assim não é funcional. Exemplo. O que você acha? Você acha razoável? Hoje nós temos uma igreja que ela é muito maior do que a igreja presente aqui, que é a igreja que fica em casa. Né? Esse negócio de ficar em casa não deu certo só para o povo, mas deu certo para a igreja também. Muita gente que nos assiste pela internet, elas têm necessidade de assistirem pela internet. Mas a maior parte delas não tem necessidade. Não tem. Agora, como que esse corpo, esse membro vai ficar fora do corpo? Vai perder seus nutrientes principais. Vai começar a morrer. Certo? Assim como é um membro que é extraído do corpo, ele tem prazo de durabilidade. Ora. Vai acabar, uma hora vai morrer. Quer dizer, o acidente que houve com esse moço, a perna não serviu mais, por isso que teve que colocar essa prótese. Certo? Então, não é razoável. Deus não fez isso. Isso não é ideia do homem de viver em unidade. É ideia de Deus. Ideia de corpo é ideia de Deus. De viver interligado, um cuidando do outro. Né? Quantas vezes você tem que pegar a sua mão para passar remédio em outra parte do corpo? Imagina, se não tivesse os dois braços, como é que você vai tomar banho? Toma. Mas é muita dificuldade. Agora, por quê? Não tem necessidade, ora. Então, nós precisamos de entender isso. A verdade deve ser dita com amor. Mas o amor nunca pode impedir da verdade ser dita, irmãos. Nunca. Nunca, 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 nunca. E você precisa entender essas coisas.
E a minha responsabilidade como pastor da igreja, dessa igreja, de vocês, é de poder ser bênção na vida de vocês. Porque um cristão sem compromisso com a igreja local é um cristão, em via de regra, com problemas. Estou cansado de ouvir, não gosto de congregar, não gosto de ir para a igreja, porque a igreja tem problema. Eu te pergunto, onde é que não tem problema? Fala para mim. Você trabalha onde? No céu? Só se for. Porque onde você trabalha tem problemas. Agora, nós estamos em construção. Nós temos um corpo, que de repente esses membros estão degladiando um com o outro, mas nós temos um cabeça, que é Cristo, que vai ajustando tudo. Ora. Esse cabeça que é Cristo vai trabalhando com as nossas vidas e fazendo com que você se torne um membro melhor, fazendo parte de um corpo que vai viver de forma ajustada, vai dar certo em nome de Jesus. Aleluias! Eu quero encerrando aqui, eu quero passar mais duas coisas para vocês que são básicas. A partir de hoje, se você tem dúvida quem você é no corpo, busque em Deus. Busque em Deus. Sabe? Busque em Deus. As pessoas que mais problemas têm em termos de liderança são pessoas que não sabem quem elas são. Não sabem. Acreditam que eu sou pastor dessa igreja há 22 anos. Já passaram um monte de pastor por aqui. Uma meia dúzia tentaram tomar meu lugar, mas nenhum deu conta. E eu nunca me preocupei. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei para qual propósito Deus me chamou. Então, em vez de eu ficar preocupado, deixa eles desesperados. Não é minha preocupação. Nunca foi. Não tenho dificuldade de trabalhar com equipe. Nenhuma. Nem para mandar, nem para ser mandado. Para mandar, eu prefiro mandar. Não. Minha mulher disse que eu não tenho muita dificuldade para mandar, não. Mas não tem dificuldade de ser mandado também, não. Nenhuma. Né? Nenhuma. Porque eu sei que é assim que funciona. Não. Você chega e está aqui como você está sentado, direitinho, porque tem uma equipe trabalhando nos bastidores. Tem uma turma que chega mais cedo, liga os ares condicionados, vai lá no banheiro, dá uma limpada lá, que eu vou lá, faço questão de fiscalizar, para cheirar como é que está. Né? Tem que ter alguém lá, porque trem complicado é gente, né? Tem uns caras que faz. Cheguei um dia lá, tinha um menino lá. Falei, o que você está fazendo, meu filho? Estou disputando aqui, para onde eu enfio esse negócio? Você faz na sua casa, garoto. Pelo amor de Deus, na igreja, tudo sujo lá, o trem lá. Falei, não dou conta, não. Isso é igreja, varão. Um menino lá desesperado, alegre, com alegria. Conseguiu jogar o xixi dele mais alto que o outro. Vocês vão disputar isso aqui na igreja. Vai para a casa de vocês, disputa lá. Não dou conta, não. Sabe? Então, se você sabe quem você é, se nós descobrirmos quem nós somos, nós vamos fazer diferença. Quem são os apóstolos? Quem são os profetas que nós temos aqui? Começa a sair daqui liberando palavra de vida. Para que ficar aí usando essa boca para amaldiçoar? Não, para que isso? Já sai daqui declarando a bênção, a vitória, porque Deus é fiel. Pronto. Quem você for chamado para colaborar, para ajudar, então deixa Deus te usar com vontade, com gosto. É assim que as coisas acontecem. E eu gosto de ouvir os outros. Eu aprendi. Senta ali, eu fico ouvindo. Eu não tenho dificuldade. Sabe? Já tem outros amigos meus que detestam ouvir. Mas é ministério, eu gosto de ouvir. Pronto. Eu não tenho dificuldade quanto a isso.
Então saiba disso. Procure saber quem você é. E nós vamos fazer diferença. No nome de Jesus. E aí, turma, vamos cantar uma música aqui? Tem que ser bleiana. O pessoal foi muito tradicional hoje. Vamos, né, francesa? Pode falar russo aqui não, está dando russo falar russo. Tem uma russa no nosso meio aqui, mas não pode, ninguém pode descobrir que ela é russa, que não dá ruim. E ela está grávida. Também que o marido dela é ucraniano, deu certinho. Vamos colocar de pé. Antes de nós cantarmos, deixa eu receber uma família linda e maravilhosa para estar congregando conosco aqui. Eita, Jeová, Deus é bom, hein? Sabe, cadê o pastor Júlio e a sua esposa Patrícia? Vitor e a Júlia. A Júlia está lá. Essa família estão vindo para estar congregando conosco aqui, hein? E tem uma criança para ser apresentada, né? Mãe Gisele, pai Onésio e o filho Anthony. Onde é que está essa família? Estão vindo aí? Ok, então Silas, já traz eles aqui. Enquanto isso, vocês vão ajustando aí, ó, qual é o tom que vocês vão cantar. Eu quero força, hein? Põe para baixo. Enquanto isso, alguém em nosso meio que está afastado da igreja e quer reconciliar com o Senhor? Ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Tudo bem? Você dá conta, Gisele, de subir aqui ou não? Se não, a gente apresenta essa criança aqui. Prefere aqui? Aleluia. Santa Mulher de Deus, você. Vem cá pegar essa criança aqui. É o Anthony. Olha aí, Hoje nós apresentamos à tarde 2 gêmeas, irmãos. Essa família eu pirei para eles. O mais velho tem 4 anos. Aí tem mais uma, de 2 lá vai, não sei o quê. Falei, gente, vocês querem povoar a terra sozinho? Pastor, Deus é bom. Falei, E desesperado correndo atrás de menino aqui. Eu falei, vai agora. Olha aí, estenda as mãos para cá. Vocês podem dizer comigo, Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Anthony. Nós declaramos todos os dias da vida dessa criança serão dias de paz, prosperidade, no nome de Jesus. Vocês podem aplaudir o Senhor? E aí, tudo bem? Vamos, gente, vamos adorar o Senhor? Seguinte, porém eu quero ver todo mundo cantando, hein? É uma música difícil. Eu peguei uma música bleiana complicada, difícil, né? Só a Silvana conhece essa música, né? Essa dona que canta essa música, minha mulher gostava de cantar as músicas dela. Top das galáxias. Tecladista, tudo bem aí? Você vai ajudar a cantar? Não? Tá bom. Vamos então. Vai lá, eu vou ajudar. Interceder para a irmã. Aleluia.